Esse é o Mateudete, o podcast para quem gosta de novela. Você sabe quem é essa tal Odete que eu acabei de dizer? Ah, então pode vir. Eu sou o Leandro Guima, consultor de criação e noveleiro. Eu tô aqui para debater esse gênero que a gente tanto ama com os profissionais da área. E é claro, com outros noveleiros tão malucos quanto eu e você. Bora lá? Gravando, claquete, gravando. Gente, começou mais uma Mateudete, episódio 2, e a gente tá aqui num especial que a gente fala Odete Quer Saberem. Tenho uma honra de estar aqui com o Paulo Raume e com a Rosana Schwartzman, que são autores de um sucesso recente, que a gente fala bom sucesso, e de um sucesso recente vezes 2, que é totalmente demais, que é uma loucura. A gente pode até falar disso depois. Eu só queria saber, porque até antes de vocês, atenção, vocês não estavam aqui, mas antes de começar a gravação, enfim, vocês não se falam sempre, né? No sentido que, enfim, vocês respeitam muito o processo de vocês. Eu sei que vocês são, de certa forma, parceiros e amigos próximos, mas tem também esse tempo sabático. É importante ter esse assim, eu sei quanto vocês se adoram, tudo certo, mas ter essa saudade para poder voltar com um trabalho com prazer, enfim, até porque vocês também trabalham juntos, né? Tem essa técnica, eu não sei se até todos os autores, eu sei que todos não, mas se não são muitos, de trabalharem juntos, né? E aí, quem começa? Não, eu diria até, além de amigos, parceiros, nós somos compadres, né? Rosânia é madrinha da minha filha. Mas, assim, como a gente trabalha fisicamente durante um ano, 2 anos, diariamente, né? A gente até brinca que a gente se vê mais um ao outro do que a esposa, marido, filho, papagaio, periquito. Eu, particularmente, assim, a Rosânia é uma pessoa mais sociável, mais relacionada, gosta de comunicativa. Ultimamente, não. Não, mas nos últimos séculos, nesse último período, que eu não sei definir quanto tempo faz, a gente não dá para definir, mas na vida real, na vida normal, né, velho, normal, a Rosânia é uma pessoa muito mais sociável do que eu. Eu sou uma pessoa muito mais reclusa e até um pouco antipática, antissocial. Então, eu não tenho muito esse hábito de eu tenho amigos que eu vejo de 5 meses ou 6 meses e não falo com eles e conto com eles. Você já fazia uma quarentena sem ter a quarentena. Então, eu não sou exatamente uma pessoa que gosta muito da vida mundana, assim, eu sou mais fechado e doméstico. Então, eu acho assim, passando por um período que a gente fica muito tempo junto e quase que eu não vou dizer umbilicalmente ligado, mas a mente fica quase fundida, é quase que profilático ter uma separação, um distanciamento, assim, até para a gente poder se renovar no nosso afeto, no nosso carinho e na nossa descoberta, né? Porque Rosane traz coisas que eu não sei, eu trago coisas que a Rosane não sabe. Se a gente conhece o cabo, fica muito tempo junto, a gente já não tem mais assunto, porque a gente já sabe de tudo. Isso vale para a vida pessoal e isso vale para a vida profissional. Então, a gente tem que ver filmes, ver livros, ver séries. É óbvio que, enquanto a gente está sem escrever juntos, sem trabalhar juntos, a gente, obviamente, troca ideias, porque ela viu uma coisa, ou ela está fazendo um filme e me pede para uma consulta, ou ela também é supervisora de produção, produtora associada do longa que eu vou fazer agora, lá pela Globo Filmes. Então, também temos essa troca fora da vida de novelas. Então, a gente tem nossas carreiras estão muito, muito ligadas, né? O Pepe falou de cinema. Ok, sim, vocês vieram do cinema, começaram por ali. A criação de vocês com isso é muito visual. Agora,
Eu falo isso até, por exemplo, eu sou designer de formação e depois virei diretor criativo e fui indo mais pro conteúdo de uma maneira geral, roteiro, enfim. Então eu sei que a minha criação é muito visual, eu preciso... isso é uma entrave para vocês na hora de realizar uma novela, uma vez que tem um diretor artístico que responde por esse produto final? A gente respeita muito o papel do diretor artístico na novela. É claro que, como autores, a gente contribui pensando... porque a gente criou aquele universo, né? Nós somos criadores da história. Então, a gente contribui, falando, não foi muito bem o que a gente imaginou, por aqui ou por ali, mas é importante respeitar o trabalho do diretor artístico, porque é uma grande parceria, né? E a gente, na verdade, trabalhou com o Luiz Rios nas últimas novelas, em todas as novelas que a gente fez. Então, é uma parceria já de longa data, né? A gente já se conhece muito bem, então sabe onde pode ter um problema, onde que a gente concorda, onde que talvez tenha uma discussão, mas eu acho que sempre a melhor ideia prevalece e eu acho que é uma relação de confiança também, tem que ser. Porque senão é um pesadelo a gente fica muito tempo trabalhando numa novela, escrevendo uma novela, como o Pepe falou, respondendo na última pergunta. Então, se não tiver alguma confiança, né, não for uma relação que envolva esse ingrediente, a admiração também, não vai dar certo. E já deu muito certo em todos esses trabalhos, então a gente tem um bom equilíbrio. Eu acho que o contraditório faz parte do processo também, sabe? A gente, às vezes, a gente não gosta disso, vamos mudar. A vantagem, assim, o Luiz Henrique, na verdade, nós somos uma equipe, né? E a vantagem de trabalhar em cinema é que temos também essa formação de entender que o processo é um processo coletivo. Então, não é só o Luiz, é a May, que geralmente faz os cenários, os fotógrafos que participam, o Tristão, que é o fotógrafo que está nessa equipe com a gente também, já 3 novelas. A Minha Xará, que faz os figurinos, sempre... Sabe? Então, a Rô, que faz o figurino, mas vem sendo mantido uma equipe que pelo menos de cabeça, são as mesmas que estão desde o primeiro trabalho, desde a Malhação Intensa. E isso, de certa forma, também é legal, porque como você vai criando essa camaradagem, essa parceria, esse entendimento, esse olhar com os outros membros da criação. Agora, na verdade, numa novela, essa coisa você falar preocupação visual, são várias preocupações, né? O tom do ator, sabe? Se respeita ou não, se bota mais caco ou não no texto, se a cena tem que ser mais rápida ou mais curta. Não é somente uma questão visual, são tantas questões que estão envolvidas entre o que a gente pensa quando a gente escreve e quando vai ser materializado visualmente no produto novela. São tantas questões que tem que também, se você não tiver confiança no diretor, é melhor não fazer, né? Porque se não tiver confiança nos atores que você está trabalhando, também é melhor não fazer, porque é uma coisa que também em cinema você faz mais lentamente, né? Numa minissérie você faz com uma velocidade mais curta. Agora na televisão é uma velocidade muito grande, então a falha ela tem que ser minimizada, porque no dia seguinte também aquilo já passou adiante, a não ser que seja uma coisa muito grave. E às vezes tem coisas graves, né? Que a gente tem que consertar, coisas que não são feitas nem, às vezes são acidentais, são coisas acidentais. Aliás, não é totalmente demais, tinha muita falha acidental. Falando então do roteiro técnico, vocês rubricam muito? Vocês indo de encontro a isso? Uma rubrica de ação, por exemplo, eu sei que a Rosane já trabalhou com o Lombardi, que é uma pessoa que rubrica muito. E é isso, não é relativo ao visual, à direção de arte, mas é uma intenção de ação e de intenção para o ator. Vocês fazem isso? A gente a gente combinou com o Luiz, foi uma coisa consciente, de botar menos, não é nem rubrica, aquele parentético, né? A intenção do personagem. A gente começou a diminuir isso para ele poder ter um pouco de liberdade ao dirigir no set, porque senão os atores já vinham prontos com a entonação
específica que a gente colocou, e nem sempre no jogo de cena funciona exatamente como a gente imaginou. Então, porque a gente tem essa relação de confiança e admiração, a gente deixou de colocar essas intenções para cada fala. E a gente, ainda mais a televisão, ela tem uma linguagem, a novela tem uma linguagem pleonástica, né? Isso não é uma crítica, não é um elogio, é uma característica. Então, a gente usa muito diálogo e escreve muito diálogo, então a gente diminui as rubricas, mas é claro que chega um limite, chegou uma hora que a gente viu que as pessoas que escreviam com a gente estavam escrevendo cenas assim, nome dos dois autores, ponto, dos dois personagens, desculpa, Fulano e Beltrano, dois pontinhos. Fulano e Beltrano, 2 pontos. Não, aí também não, né? O que eles estão fazendo, né? Como é que eles estão, o que eles estão sentindo naquele momento, tem que um pouquinho, a gente tem que, não podia também resumir tanto, né? Eu, quando em roteiro de cinema, antigamente eu era muito descritivo na rubrica. E aos poucos eu fui também abandonando isso também, eu achando que cada vez mais, assim, você sugere uma ação, né? Você sugere uma ação. E no caso da televisão, onde os diálogos são basicamente o que dão a estrutura da ação, né? Porque a palavra falada gera a ação, menos do que o olhar ou um atrito entre os personagens, você pode simplesmente criar a abertura da cena, dizer mais ou menos como se movimenta aqueles personagens em cena e ver diálogos. Acho que a maioria dos autores fazem isso. E o que nós realmente pedimos para os nossos colaboradores é isso, criar um mínimo. O diretor também depois tem que fazer 36 cenas, ele chega lá e vê lá, fulano e falando, conversando. Pô, e aí que eu faço? Eles estão sentados, estão em pé, eles entraram, acabaram de chegar, estão tristes, estão alegres. Eu falei, gente, você tem que ajudar os caras, mas também é meio pedante achar que você fizer uma descrição enorme de uma cena onde vai ser 2 pessoas conversando, aquilo vai ser seguido, porque o cara vai ler aquilo, da turma vai ler, vamos posicionar os atores em relação às câmeras e gravar. Então, aos poucos, a gente também vai perdendo um pouco esse, digamos assim, quase que um pedantismo de reminiscência literária, sabe? É o essencial e o que vale para a cena. Isso vai diminuindo conforme vocês veem os capítulos gravados, ou seja, vem a embocadura dos atores e, enfim, de encontro com as intenções da direção do Luiz, falou, legal, já tem um tom aqui, então não preciso reiterar expectativas de ação ou de comportamento da personagem que já estão claras aqui. Isso não precisa estar no roteiro, né? Isso pode estar quando a gente descreve a personagem, conversa sobre a personagem, isso está nesse momento. Tem o Marcos Figueiredo, que foi o diretor-geral, acho que também de todas as novelas que a gente fez, ele fala que quando ele orienta os diretores que estão chegando a lerem com atenção as rubricas, porque a gente coloca tão poucas que quando a gente coloca, porque realmente precisa, entendeu? Daquele personagem estar segurando aquele objeto, aquilo vai ter uma importância depois, ou aquela reação é importante. Então, ele falou isso uma vez e eu achei interessante, porque realmente a gente reclama muito quando uma rubrica a gente olha no ar e vê que não teve aquela reação, ou não teve aquilo que a gente imaginou, porque é importante, a gente realmente coloca o essencial, mas o essencial é o essencial. Sem contar que, por alguma mágica ou feitiço, ou maldição, os capítulos vão ficando maiores do que a gente escreve. Então, e eles vão pedindo para diminuir o número de laudas por capítulo. Então, a gente acaba cortando na rubrica. Corta na rubrica que diminui o capítulo. A explicação lógica disso é o seguinte, é que os atores já conhecem bem os personagens, os diretores também, eles começam a dar mais tempo. Né? Tudo ganha mais tempo. É um carrinho que passa, é uma câmera que sai, que desloca de uma parte do cenário para o outro, é o ator que dá mais pausa. Então, tudo vai ganhando um respiro maior. E aí, obviamente, fica maior o capítulo. E no fim, a gente caiu já de cara no roteiro, mas eu só queria, na minha pautinha aqui, voltar só para esse ponto. Vocês são, porque, enfim, eu considero fundamental, eu acredito que vocês também. Vocês viam novelas, não necessariamente serem fanáticos, enfim, mas vocês gostam do gênero novela ou estão no gênero novela porque são dramaturgos, porque, enfim, gostam de contar histórias?
todo mundo, assim, acho que todo mundo que eu conheço, em algum momento da sua vida viu novela, né? Se você é brasileiro, você viu novela, acompanhou novela. Eu descobri que o Pepe, ao longo do caminho, foi mais noveleiro do que eu, mas eu assisti bastante novela. Eu acho que é um gênero que, enfim, todo mundo já viu em algum momento da sua vida, acompanhou, e você citou Lombardi, eu sempre adorei, assim, 4x4 eu acho que é a melhor novela dele, eu adorava as novelas do Lombardi, né? Era o horário que eu estava em casa, que eu podia assistir, né? Tô revendo agora no Globoplay o Vale Tudo, né? Uma novela que, nossa, super atual, é incrível ver como ela é atual hoje. Tô revendo, mas eu tô percebendo que assim como eu tô revendo totalmente demais, eu não lembro de muita coisa, Vale Tudo então, que você nem escreveu, não lembro de nada, quase nada. Você nem era Com raras nascida na época que exceções. passou pela primeira vez? Não, mas é porque teve reprise, né? E agora eu tô vendo com mais calma, porque aí eu quero realmente analisar os capítulos e tal. Porque eu fiz parte de uma banca de um doutorado sobre Vale Tudo. Então, por isso que eu também me interessei em voltar e rever depois de todas as reflexões e tal. Muito interessante. Paulo, eu vou citar, foi lá atrás, mas assim, quando você colaborou ou ajudou a idealizar a Amazônia, lá em 1991, ali também você tinha noção que depois, 20 anos depois, você ia, de fato, ser um dos grandes autores? De novo, não tanto pelo grande autor, não pelo status, mas por, de fato, colocar os dois pés no gênero novela? Olha só, como o Rodrigo falou, eu via muita novela. Eu posso dizer, eu sou de uma família humilde, de origem humilde, assim. Eu morava no interior, na época, de zona rural, Jacarepaguá. Lá não tinha cinema, não tinha teatro, então tinha uma serra para você chegar para o centro, ou para coisa, tinha que cruzar uma serra. Era quase como se eu morasse na zona rural, morando no Rio de Janeiro. Então, a televisão sempre foi uma referência e uma coisa que me formou. Eu via muita novela, principalmente a novela das 6. Eu gostava muito da novela das 6. A novela das 7, inclusive, não tinha esse caráter que hoje tem, mais lúdico, mais de humor, mais leve. As novelas das 7 eram novelas, melodramas com outro, mas as das 6 eu gostava porque geralmente eram adaptações literárias de obras, né, da literatura brasileira, e que eram textos que eu estava lendo na escola, então eu gostava de ver aquelas adaptações. Depois, obviamente, passei um bom período sem ver televisão, e quando eu fui fazer a Amazônia, na verdade, eu já tinha feito um outro trabalho lá na finada Manchete. Eu tinha escrito uma minissérie chamada O Farol, que era uma adaptação de um conto de um escritor acadêmico chamado Oswaldo Eurico, pai da Wanda Eurico, aquela atriz famosa, cantora. Então, assim, eu já tinha feito essa minissérie, foi uma minissérie de 16 capítulos, escrevi sozinho, e nunca tinha escrito para televisão, mas foi justamente no momento em que a indústria audiovisual brasileira sofreu o primeiro baque, foi no governo Collor, quando as atividades cinematográficas foram extintas com uma canetada. Então, todo mundo que trabalhava em cinema ficou desempregado. Eu já estava começando a escrever nesse momento, 88, 89, já tinha feito filme também. E aí eu comecei a escrever. Na verdade, sim, tinha uma técnica diferente, mas de fácil apreensão. Assim, rapidamente eu aprendi a fazer aquilo. E quando o Duran me chamou para fazer a Amazônia, foi o contrário, porque o Duran não tinha nenhuma, além de ser chileno, ele não tinha nenhum hábito, nunca tinha visto um capítulo de novela na vida. E foi o resultado, um pouco foi isso, porque ele tinha ele achava que era para fazer uma coisa mais próxima do que ele escrevia para cinema, e as pessoas queriam novela. E era a Tezuka que dirigia, não era? Eu falava, a Tezuka entrou depois. Na primeira, a novela teve 2 fases, a fase de tragédia e a fase de desastre. Uma fase de tragédia foi, ele escreveu 30 capítulos, os 30 capítulos foram produzidos de uma forma assim, completamente estapafúrdia, para ter uma ideia. Eles construíram uma cidade cenográfica e importaram pedras da Amazônia, que tem lá nos rios, para construir o cenário local, para criar uma veracidade. Foi uma loucura, é uma loucura. E a novela era um texto que não tinha... Eu falava para o Duran, falta beijo na boca. Novela para as pessoas beijarem na boca. Que ridículo. Não. Aí deu tudo errado. Foi a Tezuka, que já trabalhava na Manchete, tinha feito a Cananga do Japão, foi um grande sucesso. A Tezuka entrou, deu um chega para lá, demitiu todo mundo, menos eu e o Duran.
e reformulou a novela toda. A novela, para você ter uma ideia, ela era narrada em 2 planos temporais, passado e futuro. Cara, olha, Dark, Então, um beijo para Dark. A novela, o futuro hoje em dia já é passado, porque a novela se passava em 2016, eu acho, o futuro. E o passado era 1900, virada do século XX. Mas meio né? estilo Casarão, 1900. assim, do Lauro César? Assim? Não era. Não tinha nem cartela dizendo agora é presente, agora é futuro. Mas não tinha presente, é verdade, não tinha presente. Então não tinha como o espectador se identificar com aquela história. A primeira coisa que a Tezuka fez foi mata todo mundo do futuro, faz as pessoas voltarem para o passado, para suas vidas pregressas, e depois a gente vê como é que a gente faz para linkar o passado com o futuro quando terminar a novela. Eu te confesso que eu não me lembro se a gente conseguiu fazer esse link no final da novela, os personagens que ficaram, porque começou uma novela nova, né? Eu não sei se a gente conseguiu fazer esse link e as pessoas começaram a ter insights que, na verdade, elas eram pessoas... Tem pouquíssimos registros, Paulo. Na verdade, até você vai no YouTube e você não acha. Você acha abertura, você não acha nada. Aí tinha um elenco maravilhoso, Júlia Leme, Marquinhos Palmeira, a Cristiana Oliveira, Leonardo Vilar, Zé de Abreu. Era um elenco espetacular e foi um fracasso. Mas, na verdade, assim, para mim, pessoalmente, foi ótimo, porque logo depois que a Tezuka entrou, o Duran saiu fora, entrou a Regina Braga e a Denise Bandeira para trabalhar na novela. Aí a Denise também não se entendeu, saiu fora, entrou... E você ficou lá. A Marilu Bueno. E eu assim, no meio dessa confusão toda, alguém tinha que escrever. E eu ficava escrevendo. Eu escrevia. Teve época que eu escrevia a novela, 6 capítulos da novela. E a Regina Braga, que acabou sendo a autora final, ela fazia o texto final, mas eu tentava escrever. Era jovem, tinha energia, estava com tesão para fazer aquilo. E tinha a memória, né, do processo. Então, para mim, foi muito divertido. Aliás, só para vocês saberem, aqui a gente já vai meio diretão. Então, quem quer saber aquela coisa Wikipedia dos dois, vai na Wikipedia. Não vou fazer aqui, mas não é por mal, gente. É só porque já tem outras lives maravilhosas disso. Não vou ser redundante. Vocês... Então, falando sobre planejamento, já que você caiu nessa deixa, é a minha deixa. Vocês planejam a novela inteirinha, alguns arcos mensais, arcos de trama. Como esse podcast é mais assim sobre o feitio, óbvio que não é nenhuma oficina de roteiro, que vocês não estão dando de graça, mas enfim, o mínimo de linha de pensamento da estrutura da novela. Como que é? Em geral é o seguinte, não existe exatamente assim, para gente que escreve, trabalha, produz, essas coisas, as ideias não nascem com um cogumelo, né? As ideias nascem através de coisas que você leu, você viu, informações biográficas, coisas que você está pesquisando, coisas que têm a ver com o teu repertório, tal. Então, chegando a uma história, né, você começa a pensar, essa história rende 145, 150 capítulos, sabe? Então a organização da história começa aí. Depois que você escreve aquela sinopse, né, grande, com o perfil dos personagens, tal, e aí você começa a pensar exatamente como isso vai ser distribuído ao longo dessa quantidade de capítulos semanais. Então você pensa no total da novela, que são mais ou menos isso, né, 150 capítulos, 100 e tantos capítulos. Depois você vai pensando que são 6 capítulos semanais. Você faz calcula também viradas que a novela vai ter que ter ao capítulo 30, depois acho que é o capítulo 100. Né? A Rosane me corrija aí se eu estiver errando assim, as proporções, mas em geral a gente tem que ter esses movimentos. Né? Em geral tem esses movimentos. Eu me lembro que foi Malhação Sonhos, a gente fazia um post-it, a gente foi fazendo uma régua assim, com um post-it, a gente pegou a sinopse e foi distribuindo assim, acontece isso essa semana. Então a gente dividia, para chegar para esse episódio semanal acontecer, tinha que ter tantos
pedacinhos da história contada ali. E assim por diante. Aí chegou até... A gente viu, dá para contar isso em 100 e tantos capítulos. Aí virou 300, né? Aí fomos pela... Quebramos a cara, porque a gente fez todo esse planejamento e aí a novela aumentou em 100 capítulos, sei lá, foi uma loucura. Mas quando você escreve uma sinopse, você já tem que ter noção que aquilo tem fôlego, que tem, claro que mais 2 semanas, mais um ano, como é o caso de Malhação, né? E mesmo numa novela os atores contribuem para, enfim, o rumo dos personagens mudar um pouco ou não, mas você já tem que ter aquilo planejado, porque senão no ritmo industrial, que é uma obra aberta, né, a realização de uma obra aberta, não dá tempo, assim, dá tempo, mas você precisa ter uma boa estrutura. Então, mesmo Malhação Sonhos que o PP citou, a gente usou Megera Domada. Se você for olhar, analisar a peça Megera Domada, e um pouco de Romeu e Julieta também. Mas, né, então a gente tinha 2 universos que se bicavam, né, que era o universo das artes e das artes marciais. Então, a gente já tinha ali um terreno propício, né, com não exatamente Capuleto Montec, mas, né, uma rixa ali que rendia. E a Megera Domada, né, toda a descoberta do plano, enfim, mais uma vez, é só olhar na Wikipédia, você vai ver lá o resumo da Megera Domada, ou leia a peça que é muito melhor, né, e que também é baseada em outra peça, que é o Crave a Rosa, e assim por diante, já tem viradas, tanto que rendeu exatamente uma novela chamada Crave a Rosa, Malhação Sonhos, que foi Megera Domada, junto com outros, um pouco de, como eu falei, de Romeu e Julieta e outros ideias originais e claro, a gente já sabia que aquela história segurava. É claro que quando a gente teve que ficar mais um ano no ar, a gente teve que trazer novas histórias, mas que já, na verdade já estavam plantadas ali, né? A gente já tinha plantado que a Carina, ela tinha um trauma porque ela achava que o pai dela gostava menos dela do que da irmã, porque ela morreu durante o parto, quer dizer, a mãe dela morreu durante o parto. Então a gente, enfim, exacerbou isso e isso ajudou na segunda parte da novela. Então, já tem que ter um planejamento. Sem planejamento, no escuro, realmente é muito difícil você segurar os capítulos, porque por mais que Malhação seja talvez mais episódico, em certo sentido, do que uma novela, ou seja, tinha histórias que começavam e fechavam de personagens secundários principalmente, que abriam e fechavam na semana, muito disso, a gente, numa novela não, né? Numa novela você vai caminhando até a próximo plot twist, né? E depois até o próximo plot twist. E você vai escrevendo e caminhando, aí é como o PP falou. Você sabe que no final do mês você vai chegar nessa virada. Então, quais são os passos para chegar nessa virada? Aí você divide aquilo pelas semanas. Aí você sabe que naquela semana você vai chegar naquele gancho. Então, quais são os ganchos que levam até aquele gancho da semana? E assim se vai planejando. Isso também, assim, você tem esse planejamento, mas esse planejamento também não é... A ferro e fogo. A ferro e fogo, porque como a novela ela trabalha com uma dinâmica própria e de coisas que podem acidentalmente mudar o ritmo do trabalho, às vezes a gente antecipa coisas que estavam mais para o final, às vezes você adia algumas coisas que estavam previstas para acontecerem mais no começo da novela. Isso você vai manejando, você tem, obviamente, você conhece o rendimento daquilo, né? Mas você tem que ter essa maleabilidade na forma de tratar o material, porque senão você fica muito engessado. E aí, ou você acaba contando a história muito cedo e aí começa a vir aquela famosa barriga para chegar no final, né? Felizmente, nós nunca tivemos problema. Pelo contrário, nós tivemos que inventar histórias porque as novelas acabaram sendo totalmente demais, nós estamos vivendo agora, né? Nós tivemos, por uma razão que eu nem me lembro exatamente agora o que foi, mas nós tivemos que esticar mais 15 ou 20 capítulos, não me lembro. E aí a gente teve que dar criar quase que uma rapsódia dentro da novela, e que foi muito bom porque foi um momento, a novela já estava quente, e essa episódio, que foi uma episódio policialesca, deu uma subida no Ibope, mas ficou criou uma mobilização. Porque já estava plantado, né? Já estava plantado, isso existiria, mas a verdade é isso pode existir de uma forma mais rápida ou virar, como a gente falou, uma rapsódia, né?
E, para nossa sorte, essa coisa foi muito legal. Foi um momento que a gente está passando lá agora, exatamente agora. Está no ar agora aqui no Brasil. Então, a gente está... Eu nem sei se eles vão... Como está sendo reeditado, né? Eu não sei se o tempo que vai durar, mas foi uma longa... um longo capítulo dentro da novela que foi muito bem sucedido. Agora, então, você precisa ter essa maleabilidade no narrar, porque senão você corre risco disso, ou contar a história muito cedo, ou esgotar o assunto principal e aí ter que ralentar a história e criar uma barriga, ou você ter que começar a inventar coisas que não existiam antes, que é só... Tem essa coisa, né? A novela é um hábito rotineiro, né? Você trabalha muito, você faz parte da rotina das pessoas assistindo a novela. Então, a novela, de certa forma, ela recria uma rotina, sabe? Eu acho, inclusive, que esse é o tema do doutorado da Rosane. Ela pode falar melhor, com mais propriedade. Por favor. Como essa recriação da rotina torna a telenovela um espetáculo quase que, para a cultura brasileira, fundamental, indissociável da formação do brasileiro, sabe? Porque faz parte do nosso dia a dia. E muito particular do Brasil, né? Óbvio que existem novelas no mundo todo, mas desse jeito, né? E tem uma tendência ao melodrama das séries de arco longo, né? Uma tendência atual também. Então, se você for analisar, e se você for pensar no melodrama, no teatro, tudo isso, você vê que é um gênero muito resiliente, né? E que no Brasil, enfim, encontrou nas novelas, temos aí, né, quase 70 anos de novela, ano que vem, né? Vai fazer 70 anos da primeira novela. Então, é um gênero muito resiliente, justamente porque ele se transforma de acordo com a sociedade, né? Um diálogo com a sociedade. Então, tem uma frase da Eneida Nogueira, que foi pesquisadora da Globo, que eu acho ótima, que ela fala assim, não é... A sociedade assiste a televisão, mas a televisão assiste a sociedade. É assim que ela se adapta e sobrevive e continua sendo um produto de massa, né? A novela ela é consumida até hoje por milhões de pessoas diariamente. Saiu uma reportagem na Economy, sei lá, em 2014, que falava assim, nossa, essa audiência diária de uma novela a gente alcança uma vez por ano no Super Bowl, né? Então, que fenômeno é esse? É um fenômeno único, é um fenômeno latino-americano? É um fenômeno brasileiro, com certeza, mas também é a única narrativa audiovisual brasileira que, enfim, que enfrenta esse fluxo, né, transacional em que geralmente o conteúdo audiovisual vem para a gente, enquanto as novelas viajam para o mundo inteiro. A gente estava falando totalmente demais, ela já foi vendida para mais de 100 territórios, né? A gente recebe relatório, quer dizer, não recebe relatório, mas a gente fica sabendo, assim, está na Croácia agora, né, vai estrear na SIC, então é impressionante como a novela consegue, enfim, mudar esse fluxo e sair do Brasil para o mundo inteiro. E então, vou até aproveitar essa outra boa deixa, que é construção, bebendo nas fontes clássicas, no melodrama, em literatura clássica, em Megera Domada. Rapidinho, queria saber, porque acho que hoje, até bem citado por você, já são 70 anos de novelas aqui. Então, a gente já pode beber nos nossos, né? Você citou rapidinho Lombardi, tem algum outro autor que você... Nossa, tem vários autores, na verdade eu gosto de novelas. É difícil, eu gosto de novelas. Vale Tudo, depois eu lembrei, a primeira vez que passou Vale Tudo foi em 89, eu lembro essa foi a vez que eu vi Vale Tudo. Mas eu não lembro de quase nada, né? Mas é uma novela que eu acho que é uma grande novela. Eu lembro também no ar de ver Roque Santeiro, né? A segunda versão, claro, mas... Eu achei... essa é uma outra novela que falou muito bem do Brasil, conversou muito bem com o momento brasileiro, né? Avenida Brasil foi uma outra novela, né, que também enxergou e o momento brasileiro e conseguiu... Tem uma coisa assim que, mais uma vez, que a Eneida falava e que eu acho que ela está certa, que o autor ele tem que encontrar o que está latente, né? Não o que já está acontecendo, mas o que vai acontecer, o que parece que vai acontecer, o que as pessoas querem conversar sobre aquele assunto, mas ainda não é uma obviedade. E aí, quando realmente a novela... Isso porque a novela ela começa a ser escrita 2 anos antes, 1 ano e meio antes. Então, quando a novela encontra um momento histórico
certo, né, ela funciona muito bem, porque ela vira, enfim, é uma forma da gente refletir, né, sobre aquele momento histórico e, claro, também se inspirar, fantasiar, todos esses outros ingredientes, criar um laço social, né, discursos secundários, terciários, tudo isso que uma novela propicia. Mas eu acho que quando a novela ela está antenada com a sua época, com aquele momento, aí é incrível você assistir uma novela, né? Então eu lembro de novelas. Essa última novela da Glória Pérez, Força do Querer, né? Também foi uma grande novela, dialogando com a sua época, né? Com os personagens, as questões e temas que ela levantou eram temas prementes naquele momento, de serem discutidos, e a novela entra dentro da casa das pessoas. A novela tem, a televisão, ela tem uma penetração de, acho que estava em 97,6% no território brasileiro, então é um absurdo. E a novela, dependendo da hora, a gente teve, com Totalmente Demais, na sexta, por exemplo, 48% dos televisores ligados, isso é muita coisa. Muita coisa. Aliás, vocês imaginam, já que você falou dessa questão de refletir a realidade... Não é refletir a realidade, é dialogar com a realidade, porque é diferente, porque não dá para refletir exatamente a realidade, né? Isso é impossível. E vira até aquele mapa lá daquele conto do Borges, que você tenta refletir a realidade, vira um mapa que é do tamanho do país, lembra desse conto? Então, mas dialoga, né? E é claro que quando a novela avança muito, ou tenta depositar alguma ideia que a sociedade ainda não está pronta, as pessoas mudam de canal, as pessoas vão ver outra coisa, desligam a televisão, né? Então o poder, na verdade, está com o telespectador. Então você tem que falar do momento atual, mas sem avançar, depositar, dizer é isso certo. É realmente dialogar. E sem subestimar também o espectador. Por exemplo, vocês com bom sucesso, essa história de levar literatura, levar algo que em tese não seria popular, e no fim a novela foi um sucesso, óbvio que também por todo o arco dramático dela de história, mas esse núcleo que poderia ser um núcleo não popular foi super aceito, assim, as pessoas gostaram, assim. Isso foi uma intuição já então dessa coisa de pescar o momento. Vocês acharam que tinham realmente essa vontade de vamos levar a literatura para um gênero que em tese é considerado menor? Eu acho que sempre, para mim, a resposta sempre é a sensibilidade dos autores, porque por mais que assim, a televisão aberta trabalha com pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, né? E a gente recebe pesquisas do departamento de pesquisa, mesmo quando está pensando numa novela. A televisão, as plataformas trabalham com algoritmo, né? Banco de dados, então é isso que o espectador gosta e isso que o espectador quer. E nenhuma dessas duas plataformas, mídias, digamos, sempre dá certo. Porque se tivesse uma fórmula para sempre dar certo, as pesquisas funcionariam para isso e o banco de dados funcionaria para as plataformas digitais. A verdade é que a gente vê séries sendo canceladas, assim como novelas que precisam ser ajustadas e séries na TV, etc. Então, para mim, isso se resume a gente achar, olha, essa história é uma história que a gente quer contar, é uma história que a gente acha que as pessoas vão se identificar. Mas se você escreve para agradar, que é isso que você está falando, você já sabia que isso ia agradar, sempre que a gente tentou, quis pensar numa ideia, numa história para agradar alguém ou alguma pessoa ou o público, isso não dá muito certo, não. O melhor é você, acho que isso aqui é a sensibilidade, é isso, é achar, como dizia a Neida, o que está latente, o que não é óbvio. Eu acho assim, e também é surpreendente assim, quando você passa para os grupos de pesquisa e tal, que são feitos ao longo da novela, a gente se surpreende, porque coisas que a gente achava que aparentemente era uma ideia ou elitista, ou a gente tinha lá pessoas de origem muito humildes, citando poetas que nós estávamos citando na novela, que a gente achava super rebuscados, sofisticados, e as pessoas ali curtiam aquilo até e faziam parte do repertório delas. Não foi? A gente ficou surpreso com um dia uma senhorinha lá falando, começou a citar o Mário Quintana, sabe? Então a gente parte do pressuposto que a gente acha que nós estamos dando. A gente acha que a gente que está ofertando conhecimento, sensibilidade, poesia e informação para as plateias mais populares, e de certa forma as plateias populares também têm esses acessos de alguma forma e tem esse faz parte do repertório deles. Então
não dá para a gente achar que a gente está falando para um grande público que desconhece tudo aquilo que nós estamos falando, porque quase que seria uma coisa pretensiosa da nossa parte, e ao mesmo tempo também não é uma obra dirigista, não tem dirigismo, né? A gente não está querendo transformar a sociedade através de um produto audiovisual, que eu acho que é uma ilusão. De uma arrogância, né? De uma arrogância, uma pretensão infantil. Mas é importante assim, né? Trazer temas para debate. Agora, a gente realmente quer discutir com a sociedade. Mas sem achar que nós somos, que a nossa posição é a posição correta e que a posição deles deve ser menosprezada ou combatida. Eu acho que combater o espectador, eu acho que é um erro. Você sai perdendo. Você pode provocá-lo, você pode e deve provocá-lo, você pode e deve estimulá-lo, você deve e pode apresentar coisas que talvez não façam parte do senso comum, né? Porque, como a Gordon falou, se você escreve para agradar, você não vai agradar todo mundo, porque não existe uma coisa que, sabe, não é unânime. As pessoas não gostam só de verde, ou de amarelo, ou de vermelho, ou de azul, sabe? As pessoas gostam de coisas diferentes daquilo. E essa coisa que parece uma massa uniforme, assim, sabe? Não existe. As pessoas são vários pedacinhos, sabe? E esses pedacinhos têm gostos diferentes. E cabe, sabe, a sensibilidade da gente ter como sensibilizar essas diferentes sensibilidades, sabe? Então, eu vou falar de alguém que vocês agradam, porque eu tenho um quadrinho aqui que quem é minha grande musa inspiradora é minha mãe, que é a clássica mulher, classe média, que vê novela, vê todas, e como ela, enfim, acho que é aquele perfil clássico da classe média brasileira. E eu falei, mãe, eu queria que você participasse de todos os episódios perguntando ou falando alguma coisa, assim, no susto. E ela fez uma perguntinha que vamos ver se toca. Oi, olha, eu gostaria de saber como que vocês programam esses personagens tão reais e escolhem personagens que se adaptam tão bem nesse papel, porque realmente tem pessoas de todo tipo, de todas as raças e de todas das classes. Então, é uma coisa muito real, muito que a gente vive, a gente sabe que isso daí existe no dia a dia. Então, é muito bacana, é muito bom de assistir, porque em muitas situações a gente se vê mesmo nela. Gostaria de saber qual é o segredo dessa tão perfeita escolha e criação desses personagens. Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Não é um segredo, são várias estratégias, né? E primeiro a gente, claro, como o Pepe falou, a gente escreve muito a partir do nosso repertório, das pessoas que a gente conhece. Então, um autor ele não pode ficar numa, né, bom, nem um acadêmico numa torre de marfim, mas acho que tem que, como dizia a Jeanette Claire, né, que é todo dia, ela saía de casa todo dia, fazia as unhas, da manicure, era um jeito dela estar ligada ao que estava acontecendo no mundo, e eu acho que o autor também tem que fazer isso. Uma estratégia que a gente tem é trabalhar com autores ou com uma equipe que traga outros repertórios, histórias de vida, trajetórias, experiências e que vão ajudar a enriquecer os personagens e trazer novas ideias para aquele texto. E é claro que quando os atores entram, o diretor, tudo isso só enriquece ainda mais e agrega ainda mais. E às vezes tem coincidências, não são nem coincidências, porque o ator também quer fazer aquele personagem porque tem a ver. Então, poxa, a Grazi topou voltar para as novelas porque a mãe dela era costureira e criou os filhos e muito parecido com a Paloma, então ela tinha aí um repertório de onde tirar experiências e trazer para a personagem, né, que é incrível. A gente começou, quando a gente assistiu, por exemplo, em Bom Sucesso, a cena do carnaval dela, o Fagundes é um amante dos livros, né? Ele tem uma biblioteca do tamanho da casa do Alberto em casa, então é claro que quando ele viu esse personagem, ele se interessou pelo personagem, também trouxe literalmente várias ideias para dentro do texto. E quando a gente
assistiu a cena do carnaval que foi filmado um ano antes, dentro do capítulo do carnaval, e ela foi filmada um ano antes por, enfim, questões de produção, porque ela tinha que ser feita no carnaval um ano antes, porque não ia dar tempo da novela chegar até o próximo carnaval e fazer durante. A gente olha, os personagens já estavam lá. Né, eles já falavam que nem os personagens, agiam que nem os personagens, então a gente vê que tudo bem, tinha o nosso texto, mas tinha muito do que eles também, aqueles atores, a direção, né, a equipe, do que eles também trouxeram. Então acho que assim, você não... Isso que o Pepe falou da relação da gente não ser arrogante com o espectador, mas a gente trazer temas, isso acontece em todo, e para mim, todas essas camadas diferentes da criação. Então a mesma coisa com os personagens, a gente não impõe. Entra um colaborador, é claro que tem um filtro, é claro que no final a gente tem que dar a última palavra, mas entra um colaborador com alguma ideia que faz sentido, ou começa a escrever aquele personagem e traz novas nuances, a gente presta atenção. Mesma coisa com o diretor, mesma coisa com o ator. É claro que quando desvia, a gente fala, não, peraí, não foi assim que a gente imaginou, acho que não é bem a personagem, a gente conversa, mas é raro isso acontecer. Na maioria das vezes, o que acontece é trazer esse personagem ser... É como sua mãe falou, ser humano, né? A gente acredita naquele personagem, porque tem um pouquinho do ator, do diretor, tem o nosso texto, tem o que o colaborador trouxe, tem muita gente ali. E, ao mesmo tempo, manter a estrutura clássica do melodrama, enfim, o quanto no final a novela é, de fato, uma obra de ficção. Enfim, como fazer essa mescla? Eu acho que não, assim, para mim não tem muita dificuldade, porque o melodrama, a vida da gente é marcada por momentos alegres, momentos tristes, a dosagem dessa obviamente a ficção, você acerba um pouco aquilo, né? Mas a nossa vida é marcada de momentos mais ou menos dramáticos, mais ou menos cômicos, e a dosagem disso torna a vida suportável e possível. E eu acho que a gente se a gente pode dizer que a gente tem um estilo, né, uma assinatura como autor de novela, é que a gente consegue fazer uma novela que tenha muito drama e muito humor, e sem necessariamente prescindir de um núcleo cômico da novela. O texto naturalmente sai divertido, os personagens supostamente sérios da novela, né? Então, a gente uma característica do nosso texto é essa versatilidade, essa coisa de os personagens podem tanto ter uma faceta mais dramática, mas também ter esses momentos de piada, tá? Isso torna uma novela talvez mais próxima assim da realidade, porque não é só as pessoas fechadas numa tipologia, sabe? Eu estava revendo assim, eu não acompanho tanto, a Rosana acompanha muito mais do que eu, mas eu venho revendo de vez em quando a Totalmente Demais, mais até do que em Bom Senso, mas não Totalmente Demais. Todos os personagens têm seu momento de humor, sabe? Os personagens têm... acho que a única que não tem é o personagem da Viviane Pasmanter, que acho que é um personagem que tem uma estrutura dramática, pesada, de dor, que atravessa a novela toda. Mas os demais personagens, eles têm a sua leveza e, ao mesmo tempo, tem momentos dramáticos. Max, que é o personagem cômico por excelência, ele vive 2 momentos ao longo da novela de extrema violência, tanto física, quando ele é atacado por homofóbicos, como mais adiante, quando encontra seus pais homofóbicos, que aparentemente começa a cena como uma grande comédia de erros, né? de invertendo papéis, ele tendo que fazer de heterossexual machão para enganar os pais homofóbicos, e aquilo vai virando uma discussão que sai da questão de homofobia e vai para a questão de racismo, muito presente hoje, né? Eu acho que que na época nem foi tanto destacado, agora ficou muito forte a questão do racismo,
né? Então, a cena que começa como uma comédia de gênero acaba virando uma cena violenta. Eu gostei mais da cena agora do que na época, sabe? Assim, com certeza, mas eu estou falando, eu não estou entrando nem do que poderíamos fazer. Obviamente seria diferente, mas quando eu vi a cena, eu falei, gente, como a cena ficou forte, aparentemente ficou muito mais forte. Eu gostei muito mais da cena hoje, ou seja, o olhar também muda, né? Não é só quem escreve que muda, mas o olhar muda, né? Então, você vê essa cena à luz dos atuais acontecimentos, da luta contra o racismo cada vez mais forte e da necessidade de você discutir isso e mudar isso, né? Esse racismo estrutural brasileiro, aquela cena teve uma nova conotação, sem mudar muito. É claro que se a gente fosse reescrever a cena hoje, ela teria uma outra temperatura, mas eu me lembro que quando eu vi, quando a gente escreveu, é legal, mas hoje, quando eu revi essa cena, eu achei muito mais forte. Ou seja, ganhou em atualidade, né? O Fabrício já era colaborador de vocês naquela época? Ele está com a gente desde a Malhação Sonhos. E aí, nesse sentido, e eu já vi entrevista de vocês também, acho que da Rosane, falando o quanto, né, também não fica só colaboradores negros escrevendo só os personagens negros, o quanto, enfim, como é um contrassenso, até porque a gente também não faz isso, enfim, o quanto não tem lógica alguma. Que o autor ele pode escrever qualquer coisa, né? Liberdade de expressão, e tem que escrever qualquer coisa. E eu acho que é diminuir o talento do Fabrício, botar ele para escrever só personagem, entendeu? Então, por exemplo, ele escrevia a Grazi, os filhos, escrevia a Grazi com o Ramon, depois teve uma hora que ele começou a escrever a Grazi com o Marcos, o casal principal da novela. E assim a gente pode falar de todos, se a gente não fizesse recorte, fizer recorte de geração, o Charles, que era nosso colaborador mais velho, escrevia as adolescentes. Por que ele tem que escrever pessoas da idade dele? Não escrevia só o Alberto, ele escreveu o Alberto muito bem, mas escrevia adolescentes. E todo mundo tem que poder escrever todo mundo. A gente prefere trabalhar com colaboradores seguindo trilhas e seguindo personagens. Por quê? Porque você vai ficando próximo àquele personagem, você vai emprestando palavras para a embocadura, então você se reconhece naquele personagem. É muito bom quando isso acontece, mas isso também não pode ser uma camisa de força. Até porque aquele personagem viaja, vai estar em outro núcleo, vai lidar com outras pessoas. Então, para mim, os autores têm que poder escrever tudo. Eu acho o seguinte, eu acho que assim, para além do lugar de fala e para além da necessária, emergente e urgente questão de você ter equipes mais representativas que expressem a realidade da sociedade brasileira, né? Racialmente, sexualmente, com classes, você ter autores que tragam essa verdade, mas eu acho que isso aí é uma necessidade, é uma emergência, é uma urgência, é um imperativo, mas eu acho que tanto qualquer autor ele pode escrever qualquer coisa, pode falar sobre qualquer assunto. E eu acho que superado esse momento, essa superação vai ser longa, né, não vai ser imediata, você ter autores que traduzam a complexidade e a diversidade do nosso povo, né, da nossa sociedade. Os autores vão escrever sobre qualquer coisa. Eu gosto... você vê os autores negros de audiovisual americano escrevem sobre qualquer assunto. Escrevem drama, melodrama, escrevem ficção científica, escrevem terror, sabe? A gente até estava vendo agora eu vi um comentário da Rosane agora, um pouco antes do nosso papo, sobre esse Lovecraft. Tá passando? Lovecraft Country, sensacional. É uma história de gênero, né, do Lovecraft, né, que é um autor de terror clássico, branco. É uma história até onde eu vi, hegemonicamente narrada por personagens negros. E é uma história de terror de gênero, e assim, a coisa mais assustadora, inclusive, não são os monstros, as coisas mais assustadoras são os racistas que eles encontram no caminho, que dá perseguição. Aquilo é mais assustador do que a monstruosidade sobrenatural, sabe? Mas, então, assim, é óbvio que nós queremos, e nós trabalhamos, e nós
lutamos e nossas equipes, na medida do possível, sempre que pudermos, vai buscar ter uma equipe que seja múltipla, múltiplas vozes, múltiplas formações, múltiplas origens, que atendam na medida possível a diversidade social e de formação do nosso povo, da nossa sociedade. Mas o ideal é assim, e eu acredito, porque o talento é grande, que um autor negro possa falar sobre branco, possa falar sobre um autor cis masculino, possa falar sobre mulher, uma autora mulher cis pode falar sobre personagens trans, e assim por diante, sabe? E escritores trans podem escrever sobre personagens cisgêneros. Acho que superada essa questão que eu digo hoje é necessária, é urgente, é previamente imperativa de você ter, né? Transformar essas equipes, abrir espaço para esses novos autores, mas depois isso vai virar... Todos nós somos autores, nós trabalhamos com criação. É uma questão, afinal, de sensibilidade, né? Como a Rosane falou, né? Porque a gente está falando exato de emoções de pessoas, né? Em vez de setorizar, a gente entender o nosso real papel de trazer essas pessoas para a conversa enquanto privilegiados, e no final o que prevalece é a sensibilidade de todo mundo e não setorizar. Eu falo até por mim aqui, porque eu vou ter um episódio mais na frente que fala sobre representatividade e eu quase caí no erro de só chamar negros para um episódio de representatividade. Mas negros podem discutir roteiro, negros podem discutir direção de arte e assim vai. Sim, então, você chamou os negros para discutir questão de negritude, de étnica. Também você chamou um monte de negros para discutir sobre futebol, arte, beleza, moda, culinária. Por que não? As pessoas, eu tenho certeza que todas elas dominam esses assuntos como dominam qualquer assunto. Agora eu até separei aqui dias de luta, dias de glória, mas é legal porque eu acho que a vida de vocês, como vocês falaram, que é a própria construção da novela, não tem núcleo de humor e núcleo de drama, né? Tudo se mistura, e eu acho que é como a vida da gente mesmo, e até nessa história do próprio perfil do brasileiro, né? Que vê a vida com leveza e bom humor. Enfim, eu não sei se isso é mais universal, Rosane, que é estudiosa do assunto, ou no sentido isso, nossa, PhD, se isso reflete muito o comportamento do brasileiro mesmo, que vê, mesmo na merda, você vê as coisas com leveza e com sarcasmo e com bom humor, enfim, eu não sei se tem a ver isso. Vocês, com o sucesso, como que vocês fazem para não serem contaminados? Ou seja, toda essa questão de ego, que eu sei que, enfim, não os conheço pessoalmente. Autor não é contaminado, porque o autor fica lá, a gente fica lá dentro do que a gente chama cafofo, trabalhando 12, sei lá quantas horas, 12 horas de um bom dia por dia, 6 vezes por semana, sem ver mais ninguém. Quando o Pepe falou, a Rosane fala que a gente se vê mais do que vê a família, é verdade, não é uma piada, é literalmente a gente... Quando está fazendo uma novela, a gente fica imerso. Então, a gente não tem... a gente, claro, entra nas redes sociais, mas eu acho que o que chama atenção geralmente são os atores, né, que estão ali, né, na tela e que todo dia dentro da casa das pessoas, né? Então isso não chega na gente, mas é claro que a gente gosta de acompanhar. As redes sociais não são o termômetro, mas são um termômetro, até porque se a gente, como eu falei, né, a penetração da TV aberta é 97,6%, a da internet é muito menor e das redes sociais menores ainda, e do Twitter, que é o mais fácil, a ferramenta mais fácil de achar, menor ainda no Brasil, né? Então é um possível termômetro, mas não pode ser o termômetro. Muitas vezes quando a gente vai fazer focus group, que aí sim, né, eles tentam reproduzir a audiência da novela, as opiniões não divergem, não são exatamente as mesmas, mas é bom, como eu estava falando antes, a gente se alimentar do mundo, né? Passar, andar na rua, estar numa fila do banco, estar numa fila do supermercado, alguém está falando da novela, parar e ouvir, aí depois a gente comenta. Isso é bom, não dá para você também ficar fechado e ignorar o que está acontecendo. Então, eu adoro ficar nas redes sociais, adoro seguir o Minuto a Minuto, pesquisa.
CAT, agora o CAT, eu não sei se você sabe, ele vai acabar, né? Foi anunciado o fim do CAT agora em 2020, mas eu sou ainda uma fã do CAT, porque são aquelas pessoas que acham aquele telefone, ligam para a emissora, tem e-mail também, super interessante. Mas a Globo tem também grupos, né, que se reúnem online para debater a novela, e às vezes isso é compartilhado com a gente, então tudo isso assim ajuda, alimenta, né? Mas ego, inflado, Sim. essas coisas não tem como. Que é uma cilada, não é? Não chega É uma na gente. cilada também. Mas nem dá acho tempo. que nem a gente nem. Não dá tempo, e acho que nós não somos o alvo, sabe? Acho que é mais quem realmente está na tela ali. São as pessoas que chamam a atenção, não tem como não chamar a atenção, né? Imagina, aquelas pessoas estão dentro da casa do espectador. E aí, então, já que ali é um trabalho árduo, como de qualquer um, é isso, não tem pote dourado no fim do arco-íris, o que dá tesão em vocês? Assim, óbvio que todo o processo, a criação, ver o resultado no ar, isso até é uma pergunta óbvia, mas assim, tem pequenas coisas do dia, é um colaborador que fala, putz, entendeu claramente a trilha que eu queria fazer, ou é a cena gravada, ou você, Rosane, você, Paulo, uma cena que você fala, putz, acho que eu escrevi bem, assim, e a emoção veio e realmente consegui transmitir tudo que eu tinha planejado ali. Quais são esses pequenos prazeres, assim, do dia a dia? Não sei se os outros autores fazem como a gente, mas nós temos, quando estamos escrevendo, a gente não trabalha em casa, porque nós temos filhos, eu tenho uma filha pequenininha, a Rosane tem já 2 adolescentes, mas que cresceram ao longo desse processo. A gente sempre preocupou em trabalhar em escritório. Né? A gente tem um escritório onde a gente trabalha, eu e Rosane, diariamente, e a gente sempre gosta de ter, se não todos, mas uma grande parte dos colaboradores trabalhando conosco, né? Nesse espaço físico, pesquisador e tal. Então nós temos o hábito de assistir a novela ao final do trabalho. Né? A novela, a gente termina de escrever lá por volta de umas 7h30, e a gente assiste a novela juntos. A gente assiste com o espectador, a gente se emociona, a gente fica com raiva, a gente chora, inclusive eu e o Rosane somos muito chorões, choramos muito. É meio constrangedor isso, porque ficar chorando na frente dos outros, assim. Mas assim, de certa forma, talvez esse seja o ego, sabe? Poder chorar de uma coisa que você fez, que você viu que te emocionou, ficar emocionado com a coisa que você fez. Eu acho que talvez seja o nosso ego, sabe? E você, Rosane, o que você acha? Então, completando o que o Paulo estava falando, a gente realmente adora assistir todo dia a novela, sabe? E é um prazer. O grande prazer é quando a gente vê a cena ali viva, porque ela começa no papel, com certeza, e aí 2 semanas na pré-produção, 1 semana gravando, 1 semana editando e pós-produção, então 1 mês depois, no mínimo, ela está no ar. E é naquele momento que a gente vira espectador e assiste, se emociona, mas também se inspira. Então, às vezes, assistindo a novela, a gente pensa um novo rumo para o personagem, ou pensa alguma coisa que podia acontecer, manda uma errata, faz alguma coisa que deriva desse momento. E eu acho que é um momento especial do dia. A gente gosta de assistir todo dia a novela, faz parte do trabalho, sim, mas também é um grande prazer. E a gente convida sempre os colaboradores para, enfim, assistirem com a gente. Bom, então, gente, para encerrar, eu tenho outro quadrinho aqui, além da minha mãe querida que participou, que é O que Odete Diria. Porque sim, Odete, eu não falo o sobrenome dela por questões de direitos autorais, mas enfim, todos sabemos quem é Odete, dessa querida novela Vale Tudo. E aí eu perguntaria para o Paulo Raume, o que você acha que a Odete diria, com todo respeito aos autores Aguinaldo Silva, Gilberto Braga, falecida Leonor Basseres, o que ela diria se ela ficasse presa de quarentena no Brasil, no Rio de Janeiro, na casa da Celina, no Joá? O horror. Acho que ela ficaria louca, não sei, mandaria matar alguém. Em vez de morrer, ela mataria alguém. Provavelmente mataria o autor. Ela não assiste novela, ela não assiste. Eu acho que a Odete, ela só é bom que vem de fora, né? E né, ela não assiste, ela toma sua chance. Mas o vírus veio de fora, né? Ela ficaria bem, né?
Ou seja, a vantagem é isso, que seja em Paris, seja em Nova York, seja em Roma, Madrid, ou Rio de Janeiro, ou em São Conrado, todo mundo ficou trancafiado de alguma forma, então... Mas ela preferia pensar que ficar trancafiada... a nossa Estelinha fala, se tiver champanhe, sobrevive-se. Mas a Odete, ela preferia estar trancada em Paris 1000 vezes, à vista, no mínimo, ela ia falar que era à vista. E aí ela não ia querer ficar trancada aqui, mesmo numa casa incrível na Joatim. Ou vendo os vídeos pornós, que ela colecionava vídeos pornós, então... lembra, ela tinha um caso com... Talvez eles faziam um tráfico de fitas do Paraguai, era uma coisa maluca. Talvez ela assim. se interessasse por alguém lá da casa, né, realmente. O que a Odete diria dos seus últimos personagens? Vou perguntar para a Rosane, mas óbvio que fica para Paulo também. A Paloma, que era a mocinha, e do Diogo. Se ela se compactuaria com a moral do Diogo. Eu acho que o Diogo talvez ali. Acho que o Diogo, de repente, rolava o lance, mas a Paloma ela ia achar enfim. Uma costureirinha de bom sucesso. Uma costureirinha ingênua. Uma costureirinha daquele lugar selvagem, primitivo, chamado Bom Sucesso. Menor paciência. Teria menor paciência. A Celina ia ficar amiga do Alberto, talvez, não sei. O Alberto não ficaria amigo dela, não, mas ela, provavelmente eles teriam um trânsito, né? O Alberto seria educado até um certo ponto com ela, mas ele perderia a paciência, porque é o Odete realmente. E Diogo, eu acho que ela simpatizaria com o Diogo. Acho que simpatizaria, né? Eu acho que o Diogo até... Mas porque ele vem de baixo na leitura dela, ele não vem, o Diogo, de repente, entraria não é de família. O Diogo talvez entrasse nesses vídeos pornôs aí, porque o Diogo era um bonitão, né? Ia dar uma trepadinha. De repente ele poderia fazer parte de um cardápio ali de variedades. Ou eles iam virar inimigos mortais, né? Também pode ser. Boa, já temos aí Vale Tudo 2, escrita por Rosane e Paulo. Gente, então é isso. Bom, não vou falar. Tinha uma última aqui, que era se a Odete assistiria os trabalhos de vocês. Não, porque ela não vê novela. Não, vamos ver novela. Talvez os filmes, mas mesmo assim ela falaria mal porque é brasileiro. Nem filme brasileiro, vai perder tempo. Esse que é o problema. Ela ia começar a ver, espera aí, tá dublado? Não, é brasileiro? Não, para. Que língua é essa que esses personagens estão falando? Gente, obrigado. Obrigada. Obrigado a você. Beijo na Maria, Pepe. Valeu, gente, mesmo. Obrigadão. Tchau.